Olá, amigos. Nós estamos entrando hoje na quarta fase das estratégias de Satanás para destruir a vida de um cristão. Esse vídeo, então, de hoje vai tratar da dor. Nós já mencionamos em vídeos anteriores as outras três estratégias. A primeira, a tentação, a concupiscência da carne. A segunda foi a omissão, quando ele tenta impedir que o cristão vença a primeira fase e comece a trabalhar, ele se esconda. E a terceira fase seria o silêncio. Se ele vencer as duas primeiras fases, pelo menos que ele se cale. Bem, mas e quando o cristão não se cala e começa a pregar, e vence a fase da tentação, e vence a fase da omissão? Qual é a estratégia que Satanás usa? É isso que nós vamos ver agora. Nessa fase da dor, Satanás ele já fez as coisas que ele poderia fazer, na boa, tranquilo, para tentar conter o cristão. Pelo prazer, pelas concupiscências, ou pelo abafamento, né? Aquela questão de ocupar o tempo dele com prazeres, com trabalhos, com preocupações, com coisas que ocupem o tempo dele de forma que ele não possa se dedicar à obra de Cristo. E por fim, se ele trabalhar aqui, ele pelo menos não fale, mas quando ele passa por tudo isso e persevera na palavra de Deus, trabalhando no reino de Deus, dando bom testemunho da palavra de Deus na sua vida, então Satanás começa a mudar a estratégia. Isso aconteceu com Jesus, nosso Senhor. Lembrem-se que quando o nosso Senhor Jesus Cristo iniciou seu ministério, ele foi para o deserto, Satanás começou aquela conversa, tentações com coisas que dão prazer ao homem. Mas o Senhor Jesus venceu aquela fase e perseverou no seu caminho, no seu ministério da anunciação do Evangelho. O que Satanás fez? A certa altura ele mudou a estratégia. Falou, peraí, já que de boa não vai, já que pelo bem não vai, então nós vamos pela dor. E aí então ele partiu para Judas Iscariotes, para a prisão, para a tortura, para a crucificação, então ele parte para a dor. Isso acontece também com os cristãos. O cristão não pode falar. E isso ele faz então o quê? Ele promove, ele providencia, ele dá um jeito de arrumar que o cristão seja caluniado, sofra violências, que adoeça, que sofra acidentes, que sofra revés no trabalho, na família, na escola, sofra, se possível, oposição até do próprio Estado, porque em alguns países é permitido que haja essa oposição, né? Particularmente países islâmicos, e outros também, não só os islâmicos. Então, é importante que o cristão se cale. Vale qualquer coisa para intimidar, para desacreditar, se possível, para levar esse cristão à apostasia, mesmo que isso lhe custe a própria vida. Se for possível, se necessário, preço de sangue será muito bem-vindo para Satanás. Ele não se importa com a morte do cristão, ele se importa que ele não seja salvo. A morte do cristão para ele não faz a menor diferença, ele não quer o cristão salvo. Então o cristão, nessa fase que trabalha, que prega, ele odeia, ele não quer que esse cristão esteja trabalhando. Então o que ele quer fazer? Ele quer eliminar esse cristão, se possível, matar esse cristão. Agora isso tem que ser rápido, no silêncio, porque o que acontece é que quando o cristão prega a palavra e ele vira Marte, ele incendeia a igreja ora, a igreja se quebranta, a igreja se derrama diante do Senhor, e a fé na igreja, nos membros, nos cristãos, cresce. Então isso é tudo que o inimigo não quer. São poucos os cristãos nessa fase, se a gente considerar o número de cristãos que existem. Poucos. E graças a Deus são poucos, mas é importante que todos nós estejamos prontos, avisados que isso pode acontecer. Isso é um preço que pode ser cobrado de nós. Muitos cristãos na igreja do mundo têm sofrido. A igreja do Senhor tem sido perseguida há muito tempo, e não é de agora. Qual arma que a gente tem para lutar nessa fase? Só tem uma, a fé. A palavra de Deus, ela nos garante que o Senhor é fiel e vai nos guardar. Vamos ver o que está lá em Apocalipse 2. Mas antes, vamos dar um pulinho em Atos, para a gente ver um relato interessante. Atos 7, 54 e 59. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixavam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então esse é um relato de um exemplo de um cristão que foi perseguido, odiado pelo mundo. E o Senhor nos prometeu: se você quiser me seguir, tome a sua cruz, me segue. Mas não vai ser fácil. Ele não prometeu que seria fácil. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, 11, ele também fala: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então a promessa de Deus para aquele que perseverar na fé, prega o Evangelho, é a coroa da salvação eterna, da vida eterna, na presença do Senhor Jesus. Não tem um inimigo. Então essas são algumas observações que eu quero fazer agora. Primeira coisa, Satanás não leu o meu relato para ele obedecer essa ordem. Não, esses vídeos são fruto de observação de fatos que ocorrem na vida corriqueira do cristão e a gente observa. Ele usa essas estratégias. Então, na regra geral, ele age assim. Segunda coisa, o objetivo desses vídeos é te capacitar, te preparar, te avisar que você está sujeito a essas perseguições do inimigo para te destruir. Persevera. O amor de Deus, ele garante a sua vida e a sua vitória. E não tem um inimigo, porque o nosso Senhor Jesus já venceu o inimigo na cruz do Calvário. Você já é mais do que vitorioso. E quando ele vier falar no seu ouvido que você não tem jeito, mostra a cruz para ele. Meu Senhor já me salvou. Então,
Fica firme, irmão. Eu espero que esses vídeos tenham sido úteis para você, para te ajudar, para te estimular, perseverar na fé. Continue conosco no canal, porque nós temos muita coisa para falar para você. Nós temos que fortalecer a Igreja de Cristo, fortalecer cada cristão, para que nós possamos transformar o nosso país num país que glorifique o Senhor, que seja bom para a Igreja de Cristo, que haja liberdade para todos. Fica conosco, Deus fique com todos vocês e tchau, tchau.